Bom dia! Aqui é Edward da Escola do Podcast e hoje é um café com Edward. Eu tô aqui com o meu cafezinho, tô numa posição diferente hoje, tô num local diferente, normalmente eu fico mais pra frente ali, mas hoje eu resolvi vir aqui porque além de conversar com quem quiser falar ao vivo comigo, então para falar comigo ao vivo e entrar aqui no bate-papo, e aí esse bate-papo vai servir para você como uma mentoria gratuita. Você pode perguntar qualquer coisa de podcast, qualquer curiosidade, pode até perguntar para mim o que é podcast, se você não sabe, não tem problema, qualquer coisa mesmo, tá? Das mais iniciais às mais avançadas, e se eu conseguir a gente vai conversar e vou responder. E a outra coisa que eu quero fazer hoje aqui é explicar e comentar um pouco de uma aula ao vivo que eu dei ontem. Ontem eu transmiti essa aula ao vivo tanto ali para o YouTube, quanto para o Facebook e quanto no Twitch. Twitch é uma outra ferramenta aí de streaming de vídeo. E ontem eu falei sobre como fazer propaganda paga no Facebook para o seu podcast, para divulgar o seu podcast. Eu mostrei uma estratégia uma estratégia que, olha, eu acho que 99% dos podcasters não tem a mínima ideia de fazer isso, como se faz isso, tá? E foi uma aula, sério mesmo, pessoal, foi uma aula de 2 horas e 50 minutos, né? 2 horas e 50 minutos. Foi longa a aula, porque eu tive que passar muito pré-requisito para chegar até a criar a campanha de fazer propaganda. Teve várias preparações antes e eu fiquei num dilema. Pô, eu vou fazer uma live, aí eu mostro fazendo a campanha e de repente vou tirar algo da manga e ninguém sabe como aquele algo surgiu. Então, esse algo que eu, entre aspas, tiraria da manga, eu tive que explicar. Por isso que foi longa a aula e eu falei, não, mas eu vou entregar todo o conteúdo mesmo. E, enfim, né? Assim fica claro e qualquer pessoa pode ir lá e implementar exatamente o que eu estou fazendo. Deixa eu ver quem está chegando aqui, ó. Bruno Feitosa, opa, tudo bem, Bruno? Bem-vindo. Doutora Boa Nova, tudo bem? Tô vendo que você está aí fazendo Instagram, muito bom. Ó, o Carlos Neri, e aí, Carlos, tudo bem? João, opa, João Felipes, opa, tudo bem, Felipes? Aí o João falou bom dia para você também, o João Brás 67 porque você é de 1967, João Brás, é isso? Me diz aí se você é nascido em 1967, né? João Brás 67, talvez seja. Vamos ver aqui, aí Miau entrou aqui, o Carlos Neri, que eu já comentei, bom dia professor, bom dia aí, tudo bem? A doutora Boa Nova está falando que vai ver a live posteriormente, porque ela teve outra ontem. Ah, você é de 67? Então, eu também sou de 67. Eu nasci no dia 3 de agosto de 1967. Consequentemente, eu tenho 53 anos de idade. Então, estamos no mesmo time, mesma geração. Elizabeth Pereira, é isso? Pereira, tudo bem, Elizabeth? Tina, olá, Tina, tudo bem? Que bom ver você aqui. Bom, pessoal, então eu estou aqui. Quem quiser bater um papo comigo agora, é só fazer a solicitação ou escreve aí. Ó, você diz dia 3 de fevereiro. Caramba, olha só. 3 de fevereiro e eu sou do 3 de agosto. Ou seja, eu sou mais novo que você. Você é bem mais velho que eu. Você é de fevereiro, eu sou de agosto. Olha lá que legal. Dia 3. E você sabe que esse negócio do dia 3, eu adoro o número 3, por causa do dia 3. Então sempre eu gosto de 3. 3 e o 7, por causa do 67. 3 e 7. E eu gosto de números ímpares. Enfim. Muito bom. Então assim, pessoal, quem quiser conversar comigo, escreve no chat. Quero conversar. Aí eu te chamo. Se você quiser, pode me chamar direto.
tá bom? Sem problema nenhum. E a Almial tá falando que tem um Instagram sobre animais adotados. Ah, que legal. E você sabe que eu tenho um cachorro que é adotado também? Eu já tive cachorro de raça, um pastor alemão. Aí ela chamava Flecha, né? E ela faleceu, morreu. E aí a gente foi procurar outro cãozinho, né? Daí a gente acabou adotando um, e é o Iaco. O Iaco é o meu cachorro. Às vezes ele late durante um podcast, durante as lives, mas, nossa, eu adoro o Iaco, ele é muito parceiraço. Se você olhar o meu Instagram, principalmente se você olhar o meu pessoal, você vai ver eu brincando com ele e fazendo um monte de coisa aí. A gente às vezes mostra ele aí. Olha, o Eliseu acabou de chegar. Bom, eu acho muito bom fazer um podcast sobre esse tema. Eu acho que é legal mesmo. Porque assim, eu acho que tem tantos cachorrinhos que podem ser adotados, né? E aí, claro, né? Tem um monte de coisa que você pode ensinar, até noções básicas de adestramento, né? Não sei. Acho que é interessante isso também. Para quem pega um cachorrinho adotado, aí tem que educar esse cachorrinho. Eu acho que dá bastante pano para manga um podcast nesse tema aí. Bom, pessoal, se quiser falar comigo, diz quero conversar ou me chama aqui e aí eu chamo você, beleza? Agora, o que eu vou comentar é sobre a live de ontem. A live de ontem, como é que foi? Eu falei sobre como fazer propaganda paga no Facebook para você divulgar o seu podcast. E para vocês terem uma ideia, a gente sabe que quando a gente usa o Instagram, e o Instagram é do Facebook, ou o próprio Facebook, ou a gente usa qualquer outra mídia social aí, vamos supor aí o próprio Google, ou se você tem um blog, um site, alguma coisa, ou se você usa o LinkedIn, não importa o que você tenha. Quando você posta, faz uma publicação, você atinge um certo número de pessoas. E ao longo dos anos, esse número de pessoas sempre vai caindo, porque como tem muita propaganda, obviamente que o Facebook, o Google e todas essas ferramentas que fazem propaganda, eles vão priorizar, mostrar para as pessoas, eles intercalam, mostram conteúdo que é publicado pelas pessoas, normalmente assim, né? Que a gente chama de organicamente, ou mostra as propagandas. Então hoje, para você conseguir impactar um número grande de pessoas, da maneira orgânica é difícil, é muito difícil. Claro, é possível, dá para fazer um trabalho orgânico, mas o trabalho de orgânico dispensa tempo. Você tem que ter investimento muito grande do seu tempo para fazer isso. E se você não tem tempo, você pode olhar para o tráfego pago. O tráfego pago é uma maneira muito eficiente de você distribuir conteúdo, de você e atingir o seu público de maneira certeira. Tá, ó, quem chegou aqui foi o Thiago também, o Cricione, não consigo entender o nome aqui. Ó, o Bruno Feitas está fazendo um comentário. Sou jornalista e estreiei um podcast independente com um colega, jornalista de Campinas, em meio à pandemia. O Vozes pela Diversidade, jornalismo plural sobre o mundo real. Oh, muito bacana, legal. Pessoal, dá uma verificada aí no podcast do Bruno. Chama-se Vozes pela Diversidade, beleza? Bom, então assim, como é que funciona? Quando você começa a fazer tráfego pago, a gente tem que ter estratégia bem certeira de como fazer esse tráfego. Vocês já devem, algumas pessoas às vezes já viu isso, né? O Facebook, quando você faz uma postagem, o Facebook fala assim, você quer impulsionar essa postagem? Você pode bater lá e clicar o botão impulsionar. E o Facebook vai pagar para você, vai cobrar de você um valor para ficar distribuindo esse conteúdo. Só que essa é uma estratégia muito ampla, que é meio o Facebook que está tentando entender o seu conteúdo e distribuir.
Agora, você pode criar uma estratégia que você mesmo faça, onde você defina exatamente que tipo de ação que você quer que o seu ouvinte execute, e assim você indica para o Facebook que tipo de pessoa que você quer. Então, na live de ontem, basicamente o que eu fiz? Na live de ontem, o que eu fiz? Eu peguei e mostrei uma estratégia para você levar pessoas para uma página do seu podcast. Então, o pré-requisito seria ter uma página, um site, onde nessa página vai ter os links para a pessoa clicar no seu podcast e ouvir o seu podcast. Então, a ideia é levar as pessoas para a sua página e também descobrir quais pessoas clicaram nos links. Então, por isso que eu digo que é uma estratégia bem específica. Imagina, você coloca uma propaganda lá no Facebook, uma pessoa clica nessa propaganda, aí ela chega na sua página. Então, com a estratégia que eu montei ontem, dá para saber exatamente quantas pessoas chegaram na sua página e dá para saber quantas pessoas clicaram no botão de ouvir o podcast. Dessa forma, você consegue criar posteriormente propagandas específicas para quem chegou na página e não clicou no botão do seu podcast, e propaganda para quem chegou na página e clicou no botão. Concorda que esses dois públicos, eles são diferentes. Um chegou, mas não ouviu o seu podcast. Outro chegou e ouviu. Então, você consegue direcionar de maneira... como está dizendo aqui o Eliseu, direciona e vai ter mais resultado com esse direcionamento. Então, ontem, para vocês terem uma ideia, essa live, e ela está ao vivo, tá? Ela está liberada. Ao vivo não, ela está no ar. Ela fica no ar por uma semana, e por isso que eu enfatizo, assistam essa live. Mesmo que vocês não entendam tudo, assistam. Eu vou postar daqui a pouco o PDF lá no Telegram, no meu grupo do Telegram. Baixem o PDF. Vai ter uma senha no PDF. E por que eu pus a senha? Porque eu quero obrigar realmente quem baixar o PDF que vá assistir a aula lá no canal do YouTube. Assim me prestigia, né? Prestigia o trabalho que eu fiz, e com certeza só o PDF não vai bastar. É importante assistir a aula junto com o PDF, porque o PDF são 5 páginas onde eu detalhei tudo, todo o passo a passo para você executar essa propaganda de maneira assertiva, tá bom? Bom, vamos lá. O que compõe essa aula? Eu quero enfatizar isso. Eu comecei falando sobre os pré-requisitos para você fazer uma propaganda no Facebook. Os pré-requisitos, e eu vou falar isso de maneira rápida aqui, tá, pessoal? Não é uma live, não é uma aula. Depois vocês dão uma olhada lá na aula. Mas basicamente é criar uma conta lá no Google, no Facebook, uma conta de anúncio no Facebook. E eu mostro o caminho para isso. Você criar uma página do seu podcast na internet. Se vocês querem ver a página que eu criei, podem acessar assim, ó, escoladopodcast.com/podcast. Desculpem, pessoal, tô com a garganta meio até cansada de ontem, tá? Vou tomar meu café aqui. Bom, aí você tem que criar, e agora eu vou falar coisas meio malucas para algumas pessoas que não conhecem. Público de remarketing no Facebook, ou seja, públicos de pessoas que você quer perseguir depois. Um exemplo do público de pessoas que você vai querer perseguir depois é as pessoas que chegaram na sua página do podcast, mas não clicaram no botão para ouvir. Não é interessante depois ficar perseguindo essas pessoas, no bom sentido? Porque elas quase ouviram o seu podcast, mas não ouviram. Então você pode ficar ainda mostrando a propaganda. É que nem quando a gente está na internet, a gente pesquisa geladeira, e aí o que acontece depois? Fica aparecendo um monte de propaganda de geladeira pra gente, né? As geladeiras ficam perseguindo a gente. Então a criação de público de remarketing, e remarketing é isso, é apresentar aquela propaganda para quem demonstrou aquele interesse, mas ainda não executou aquela ação. Então é uma estratégia muito eficiente.
Então eu falei sobre isso, eu mostrei como cria uma conversão específica por clique no botão, porque eu preciso descobrir quem clicou no meu botão. E para descobrir uma pessoa que clicou no meu botão para ouvir o podcast, a gente usa para isso uma conversão de clique no botão. E eu mostrei isso durante a live, como que faz, que bicho é esse? E também falei sobre a questão de configurar pixels na sua página, no seu site. E o que é o pixel? Pixel é um código do Facebook que você coloca na sua página. Por quê? Você tem que colocar um código do Facebook na sua página, porque com esse código na sua página, o pixel é um dedo duro. Ele fica ali na página de olho, assim, ó, fica ali de olho, assim, ó, tá ali de olho. O pixel, imagina o pixel lá, tá lá na página. Você instalou o pixel, ele fica de olho. Aí ele fala: olha, a Ângela Ruiz Oficial chegou na página. Opa, Tatiana também chegou na página. O Eliseu Barbosa também chegou na página. E aí ele pode ir mais longe, né, o pixel. Ele pode ficar olhando, olha, e o Eliseu ainda clicou no botão para ouvir o podcast. Mas a Tatiana ainda não clicou no botão. Então, esse pixel, ele fica vendo tudo que acontece na sua página e informando o Facebook. Com isso, as suas estratégias ganham inteligência. Então eu mostrei como faz a instalação do pixel usando o Google Tag Manager. Aí alguém pode perguntar: nossa, mas você está falando de Facebook e falou de Google agora? É porque a Google ela tem uma ferramenta que gerencia tags e essas questões dos pixels. E a Facebook, ele tem os parceiros, e a Facebook é um parceiro deles, tá? Bom, vamos lá. Eu vou comentar agora como foi o desenrolar da live e deixa eu ver algumas perguntas aqui, ó. Eu vi que tem umas perguntas. Acenei aqui para a Ângela, para a Tatiana. O Eliseu perguntou: uma landing page você recomenda? Com certeza eu recomendo landing page. Landing page é uma página onde praticamente você só tem uma ação, uma opção. É diferente da página principal do site, onde vai ter várias coisas para você ficar fazendo. A landing page não. Ela tem um objetivo só. Tipo, a gente tem uma landing page que é para baixar o nosso e-book. Quando você entra na nossa landing page do e-book, só tem uma coisa para fazer lá: baixar o e-book, mais nada. Se a pessoa não quer baixar o e-book, ela vai embora. E a landing page que a gente criou para ouvir o nosso podcast, só tem uma coisa para fazer lá: ouvir o podcast. Então, quando a pessoa entra na nossa página escoladopodcast.com/podcast, vocês vão ver que tem um convite para ouvir o podcast. Eliezer. O veinho aqui, ó, o óculos do veinho aqui atrapalha. Eu fico olhando essas letras pequenininhas aqui no celular, é duro. Eliezer, beleza. Desculpa aí. Então, quem chega na minha página tem só uma opção: ouvir o podcast, ou então ele vai embora. Tem mais uma pergunta aqui, ó, que é da Cecília. Bom dia, entrei agora. Eu trabalho como guia de turismo. Esse treinamento é para mim? Olha, vamos ver. Eu não sei qual treinamento exatamente você está falando. Assim, a aula que eu dei ontem, se você está perguntando da aula que eu dei ontem, ela é para quem quer construir uma audiência do seu podcast através de propaganda paga no Facebook. E é uma estratégia bem estruturada para que você invista sem ficar desperdiçando dinheiro. Porque quando a gente faz propaganda e não planeja muito bem, você pode gastar dinheiro e não ter o resultado. Então eu criei eu mostrei uma estratégia bem assertiva. E agora vocês estão ouvindo o Iaco latindo. Vocês estão conseguindo ouvir? Quem está ouvindo o Iaco me diz aí. Bruno Feitosa aqui, ó. Ainda não fazemos propaganda paga porque o nosso podcast é independente, mas fazemos nosso marketing pelo Instagram @newsvpodcast.
PD, que além do podcast semanal, publicamos notícias diárias. Não, excelente, você está fazendo tráfego orgânico e tudo bem. Agora, mesmo que seja uma ação independente, você pode fazer propaganda paga. E mesmo que seja uma ação independente, você pode transformar essa sua ação independente em um negócio seu, né? É como começou a escola do podcast. Antes de eu começar a escola do podcast, que é um negócio, eu criei o podcast Vida nos Trilhos, que é um podcast sobre desenvolvimento pessoal. É simples. Eu um dia decidi fazer um podcast. Chamei o Jefferson para fazer um podcast, que é o meu parceiro de podcast, né? E aí, vamos fazer um podcast? A gente gostava muito de desenvolvimento pessoal e a gente começou. Beleza. Aí a gente fuçou na internet, quebramos a cabeça para montar o podcast. E aí montamos o podcast. E a gente começou. Dali a pouco a gente viu que muitas pessoas queriam saber como fazer um podcast. Aí a gente pensou assim, vamos criar um curso sobre como fazer um podcast. A gente criou o curso e a gente começou a vender esse curso. Com isso, a gente começou a criar um negócio. Percebe? A gente começou a criar um negócio. E aí, conforme a coisa foi crescendo, a gente começou a entrar em propaganda paga, um monte de coisa. Então, o nosso podcast Vida nos Trilhos é um podcast independente. Ele não depende de nada. É próprio, a gente que criou. Mas dali a pouco a gente se viu, né? Como a gente teve uma repercussão positiva, tudo. E a gente começou um negócio. Hoje, a gente tem... A Escola do Podcast é uma empresa. A gente tem CNPJ, né? Eu e o Jefferson somos sócios dessa empresa. A gente recolhe impostos, a gente paga impostos. Todo curso que a gente vende, a gente paga impostos. Então a gente é realmente um negócio, uma instituição, vamos dizer assim, de ensino. A gente é uma escola, né? Como uma escola que a gente encontra física por aí, só que a gente é uma escola virtual. Então mesmo uma produção independente, ela pode depois ter possibilidades de monetização. E tem várias possibilidades de monetização, tá? Então, Bruno, de repente é interessante você ficar ligado aí no que você pode fazer. Financiamento colaborativo pode também ser uma possibilidade muito boa para você, tá? Contribuição espontânea da sua audiência também pode ser uma possibilidade. Então vamos lá, vamos seguir aqui, ver se tem mais uma. Quem chegou aqui? O Jorge Mário. E aí, Jorge? O Jorge Mário, do podcast Mais Uma Milha, ele ficou ontem até o final, até o final da live, ele é um vencedor. E ó, eu tô vendo que a Miau, ela é jornalista, ou ele, agora eu não consigo ver aqui se pela foto. Sou jornalista, que bom saber que tem um adotado como amigo. Ele tá latindo ali. O podcast pode ser disponibilizado pela plataforma Anchor? Tem mais alguma? Tem várias plataformas. O Anchor é uma das plataformas de distribuição do podcast, tá? Então, o Anchor é onde a gente vai postar o nosso podcast. Nossa, impressionante. Tá tendo uma algazarra. Normalmente eu começo cedo a live aqui, porque é mais silencioso, sabe? O Iaco tá tranquilo, não tem muita gente passando na rua. Mas hoje já começou uma algazarra ali. Bom, então o Anchor sim, é uma plataforma, tem outras. Por exemplo, tem Spreaker, tem Podbean, tem o Libsyn, tem várias. No Brasil tem Megafono e, bom, tem muita coisa, sabe, gente? Muito bem, então deixa eu subir mais. Qual editor que é fácil de usar para editar um podcast? Bom, eu posso recomendar 2 editores para podcast. O Audacity ou o Reaper, né? Pode procurar lá, Audacity, tá bom? Olha, o treinamento podcast do zero, ele é um treinamento muito bom. Tem várias pessoas, até tem gente que está aqui que já fez o treinamento, que eu já vi. Por exemplo, o Jorge Mário, que eu vi ele subindo aí, ele fez o nosso treinamento podcast do zero. E ele vai mostrar para você o passo a passo para você fazer do zero o seu podcast até a publicação. E a gente ainda mostra ali como você monta uma base
para o seu podcast. O que é a base para o seu podcast? É você ter um site, é você integrar esse site com um sistema de e-mail marketing para você também poder se comunicar com os seus ouvintes, tá? Mas, Cecília, eu também recomendo que você faça o seguinte: se inscreva na jornada do podcast. Eu não sei se você já está sabendo que vai ter a jornada do podcast. Vai ser no dia 25, 26, 27 e 28. A gente vai dar 4 aulas ao vivo, onde a gente vai mostrar como você lança um podcast. E a gente vai mostrar isso de maneira gratuita durante a jornada, tá? Então, eu recomendo mesmo que você faça isso. No final da jornada, aí a gente abre inscrições para a comunidade da Academia do Podcast. Aí talvez alguém de vocês podem perguntar: ué, peraí, você falou do podcast do zero e agora tem a academia? Sim, tem a academia. A academia é um treinamento, não é um treinamento, na verdade, é uma comunidade de podcasters que estão querendo criar um negócio em torno dos seus podcasts. E ali a gente tem um curso completo também de podcast, bem detalhado. E aí também as pessoas que são da academia têm acesso à mentoria semanal comigo, dentro de uma área fechada no Facebook. E tem acesso a todas as lives que a gente faz às quintas-feiras. Porque quinta-feira eu faço uma live junto com o Jefferson e a gente deixa uma semana no ar. Depois de uma semana, esse material vai para a academia. Ele não fica disponível para o público, tá? E então a gente faz as duas coisas, na verdade. Eu produzo conteúdo gratuito para as pessoas, mas também produzo conteúdo exclusivo e organizado, passo a passo, dentro de uma comunidade chamada Academia do Podcast, que tem esse foco de fazer com que os podcasters criem um negócio em torno do podcast, tá bom? E alguém perguntou onde eu posso encontrar o podcast do zero. Faz assim, escreve lá escoladopodcast.com/PDZ. O PDZ é de podcast do zero. P de podcast, D de do e Z de zero. Então é só pôr assim, escoladopodcast.com/PDZ. Aí você vai cair na página do podcast do zero. E se você entrar aí para o podcast do zero, Tatiana, você vai ser muito bem recebida, com certeza, tá? Deixa eu falar com o Daniel, com a Viviana. Muito bem. Acenar para mais umas pessoas aqui. Olha lá, o Eliezer está perguntando aqui: quais os treinamentos que você tem? Então, a gente tem 2. Um é o podcast do zero, que é um curso focado para a pessoa lançar o podcast e montar uma base digital. A base digital é ter um site e um e-mail marketing conectado para se comunicar com seus ouvintes. A Academia do Podcast é um outro treinamento que nós temos. Ela é muito mais do que um treinamento, ela é uma comunidade de podcasters. Então, como eu disse, expliquei agora há pouco, tem mentoria semanal, você tem acesso aos outros alunos, tem uma área no Facebook fechado que os alunos podem ficar conversando, trocando dicas e tal, né? É isso aí. Então são 2 aqui, eu estou dando risada agora porque a Almial falou, o Iaco latino tem um diferencial, amo, é isso aí. Esses kits de podcast que vendem na internet são bons? Olha, sabe como que você identifica se algo é bom ou não? Pelo preço, né? Quando é muito barato, não significa que seja ruim, mas significa que é um produto de entrada, não é um produto assim super profissional. Por exemplo, eu vou mostrar. Eu comecei com esse. Você fala de, por exemplo, eu não comprei nenhum kit, eu comprei esse headset. Esse aqui é um LX3000 da Microsoft, tá? Eu comecei com esse, por quê? Porque ele é um fone de ouvido e ele também tem um microfone aqui na ponta. Eu comecei com esse, excelente, funciona muito bem. Ah, isso aqui é profissional? Não, não é profissional, mas
Gera uma boa qualidade de áudio? Gera, dá para começar, pode ir em frente, tá? Aliás, dá para começar só com o celular. E a gente vai mostrar na jornada do podcast como você começa só com o celular. A gente vai mostrar tudo. Você vai, quem participar da jornada do podcast, que vai ser nos dias 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, vai sair da jornada com o podcast no ar, tá? A gente no último dia abre inscrições para a academia do podcast. Vocês vão ser convidados para participar da academia se assim desejarem. Mas, mesmo que vocês não participem da academia, não queiram entrar, vocês vão ter lançado o seu podcast, tá? Esse é o meu compromisso e a minha promessa. E muitas pessoas já participaram da jornada do podcast anteriores e lançaram seus podcasts apenas com a jornada, tá? E Bruno, respondendo então a sua pergunta, sim, tem kits na internet que são bons. Eu, por exemplo, ouvi falar muito bem do BM800, um microfone, né, tipo condensador. Ele é mais parecido com isso aqui, ó. Mais parecido com isso aqui, mas não é igual a esse, tá? Esse aqui é um microfone de R$800, mais ou menos. Esse aqui é um microfone alemão, condensador alemão, da Behringer, né? Agora, o BM800 é um bom microfone de entrada para você começar a fazer o podcast. Funciona, né? Eu tenho o Carlos Almeida aí, que tem um podcast, é o Jiu-Jitsu Café, né? O podcast sobre Jiu-Jitsu. Ele usa um BM800, fica muito bom o áudio, tá? Então pode valer a pena. E se você tiver dúvida de algum kit que vende da internet, veja direitinho o nome do kit, entra no YouTube e clica o nome do kit lá, põe lá no YouTube, você vai ver que tem muitas pessoas que fazem review, né? Que fazem avaliações de produto que se vende por aí. E a avaliação de microfone tem aos montes no YouTube. E é legal porque aí você tem a oportunidade de ouvir aquele áudio e você vê se você gosta do som daquele microfone. E muitas vezes o pessoal no YouTube faz comparativo de um microfone com o outro. Então você pode ver, por exemplo, você quer ver como é o BM800? Entra lá no YouTube. BM800 é bom? Testando o BM800. Aí vai aparecer um monte de vídeo de pessoas testando o BM800 e você vai poder tomar uma decisão melhor para comprar o microfone ou não. Porque ouvindo você vai ter uma ideia melhor. Então vamos lá. Querido, cheguei agora. Como fazer para obter o PDF de ontem? Já era tão tarde que não percebi. Bom, o PDF de ontem eu vou disponibilizar daqui a pouco. O PDF que a Lilian está comentando é o PDF da aula de ontem. Eu vou continuar explicando a aula de ontem agora. Porque foi uma aula longa. Teve 2 horas e 50 minutos aí, pelo menos, a aula. O PDF vai ser liberado lá no Instagram, tá bom? No Instagram da Escola do Podcast. E aí ele vai ter uma senha. E a senha eu falei ao vivo na live. Então se você não pegou a senha, tem que voltar lá na live, terminar de assistir ela, a aula. Daí você vai pegar o ponto onde eu falei a senha. Beleza? Bom, então para concluir aqui, ó, eu vou terminar de explicar um pouco como foi ontem, né? Então eu já expliquei aqui como começou a live de ontem. Aí depois, na live de ontem, eu expliquei como instalar um aplicativo que funciona junto com o browser para você poder verificar se os seus pixels estão bem instalados no seu site. Aí eu mostrei como criar uma conta do Google Tag Manager e eu passei o passo a passo de criar a conta. Eu também mostrei não só como criar a conta no Google Tag Manager, mas como integrar ela com o Facebook, tá? Porque depois você vai precisar, a gente quer fazer uma propaganda no Facebook para divulgar o seu podcast. Então você tem que integrar o Google Tag Manager com o Facebook. Aí depois disso, eu mostrei como criar
aquela conversão por clique no botão dentro do Google Tag Manager. A gente quer saber quem chegou na página e clicou no botão. Então tem que criar uma ação de conversão por clique no botão. E eu mostrei como faz isso. Aí depois disso, que criou a ação de conversão, eu fui para a parte do Facebook. E na parte do Facebook eu expliquei e mostrei como cria dois tipos de públicos, muito importante, né? Um primeiro público é quem chegou na sua página, mas não clicou no botão para ouvir o seu podcast. Aí depois eu ensinei a fazer outro público, que também é muito importante. É quem chegou na sua página, não só chegou na sua página, mas clicou no botão. Então são dois públicos distintos. Então eu ensinei a fazer isso lá no Facebook. E depois de ensinar isso, né, da criação dos públicos, eu mostrei como cria no Facebook um evento de conversão das pessoas que clicaram no botão, né? Aí é para o Facebook saber quem clicou no botão. E depois disso eu mostrei a criação de uma campanha, ou seja, a parte da propaganda mesma, propriamente dita, lá no Facebook. Então eu mostrei ali basicamente como que define uma campanha de conversão, como você define um orçamento diário da sua campanha, ou seja, quanto você quer gastar de dinheiro para divulgar o seu podcast. Aí depois eu mostrei como você configura um conjunto de anúncio, define o público que você quer ir atrás, né? A idade das pessoas, a região e tudo mais. E finalmente eu mostrei como faz o anúnciozinho para ele aparecer na internet para as pessoas. Tá? Então mostrei tudo isso e todos esses passos aí a gente levou 2 horas e 50 minutos, tá? Foi bem longa. Olha, a Lilian pegou a senha, ótimo. Assistiu a aula toda ontem que você consegue a senha, foi demais. Foi, olha, foi isso aí. Esse quem comentou foi a Fátima. E a Cecília, como assistir a aula de ontem? Cecília, basta você ir lá no YouTube, no canal do YouTube da Escola do Podcast. Para achar o nosso canal no YouTube é muito fácil. É só entrar no YouTube, escrever lá na busca Escola do Podcast. E você vai achar o nosso canal facilzinho. Se você também quiser, você pode clicar na bio, na minha bio aqui da Escola do Podcast no Instagram. Aí vai abrir uma série de links e você vai ter um link para ir para o nosso canal do YouTube também. E é a última transmissão que a gente fez lá no YouTube, tá no ar lá, tá bom? Bem tranquilo. Bom, respondendo uma última pergunta agora, qual o tempo ideal para um podcast? Que foi da Ângela. Tudo bem, Ângela? Bom, o tempo do podcast varia. Eu conheço podcasts com 5 minutinhos e podcast com 2, 3 horas. Então quem define o tempo é você. Mas a gente percebe que, via de regra, o pessoal geralmente, quando começa, faz uma coisa que varia entre 20 a 30 minutos. Via de regra é um tempo bom, tá bom? Geralmente é um tempo legal, de 20 a 30 minutos. Mas pode ser muito mais do que isso. Eu já vi podcast até com 3 horas de duração, para você ter uma ideia, tá bom? Então depende do seu assunto, depende do seu público e desses fatores. Podcast curtinho também tem uma porção, que você tem aqueles podcasts com, 3 minutos, 5 minutos, coisa curtinha, que são mensagens curtas. Então depende do que é o seu podcast, beleza? Muito bem, pessoal, então é isso aí. Hoje eu vou ficar por aqui, tá bom? Eu tô com a minha voz realmente cansada. Ontem eu falei para caramba. Eu já tô sentindo a minha voz de novo aqui, pegando um pouquinho. Então eu vou dar uma descansadinha nela agora. Eu desejo a todos vocês aí um ótimo fim de semana. Obrigado pela presença aqui, tá bom? E segunda-feira tem mais Café com Edward, sempre no mesmo horário, 7h37, para a gente trocar uma ideia sobre podcast, sobre como começar um negócio em torno do seu podcast.
E não esqueçam, jornada do podcast vai ser nos dias 25, 26, 27 de janeiro. Para se inscrever na jornada do podcast, pode clicar na nossa bio. Na nossa bio tem um link lá. Clica na bio, vai aparecer um link para se inscrever na jornada. Inclusive lá na nossa bio também tem link para entrar no grupo do Telegram, tá? Então, o grande segredo é clicar na minha bio, vai ter link para a jornada, vai ter link para o canal do YouTube, vai ter link para o Telegram. Aí você já está em casa. Beleza? É isso aí, gente. Muito obrigado. Tenham um ótimo fim de semana e fiquem com Deus. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.